Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, diz assim a santa palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez, em oração, invocar o nome do nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia na tua presença, dia santo. Te damos graças porque o Senhor nos aceita no amado em Cristo Jesus, na tua presença, a nossa glória, a nossa paz, a nossa consolação. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja em nosso meio. Rogamos o teu favor, a tua assistência. Reconhecemos que nada somos, nada temos, nada podemos em nós mesmos, mas no Senhor somos mais que vencedores e podemos todas as coisas. Por isso lhe rogamos, lhe suplicamos que o Senhor não nos deixe nesse momento de necessidade. Agora é a hora, ó Pai, crucial. É o momento onde sem Ti iremos só sobrar, mas no Senhor podemos ver maravilhas. Obrigado pela Tua palavra, que toda ela é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, porque ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor fala, não está mudo, mas continua a se revelar tão graciosamente em nosso meio. Rogamos a tua assistência, ó Pai, no pregar a tua palavra. Teu Espírito Santo repouse sobre nós, sobre mim que falo contigo, sobre a congregação que ouve a palavra. Todos igualmente necessitamos da tua assistência. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a sabedoria popular diz que não é prudente julgar um livro pela capa. E o mesmo acontece, e o mesmo princípio se aplica
na avaliação de templos, de construções. Altares para o Senhor. As coisas nem sempre são como elas aparentam ser. A realidade das aparências, daquilo que é visível, nem sempre reflete na mesma proporção a realidade das coisas como elas são em si mesmas, na sua essência. Aparência e realidade nem sempre estão andando lado a lado. E é isso que temos nessa passagem. Meus irmãos, o profeta Ageu, os irmãos devem se lembrar, os que estão acompanhando a exposição, está aqui sendo chamado pelo Senhor para instruir, para encorajar, para exortar o povo na reconstrução do templo. Os irmãos certamente acompanharam a exposição de Esdras e Neemias e lembram que o povo estava no exílio babilônico. E cumpridos 70 anos que o Senhor havia dito por meio do profeta Jeremias, o Senhor trouxe o seu povo do cativeiro. Findou-se o tempo da disciplina. Findou-se o tempo onde eles estavam sendo trabalhados pelo Senhor na terra estrangeira. Então o Senhor os trouxe de volta para a terra de Jerusalém e com a incumbência, em primeiro lugar, de reconstruir o templo, reconstruir a construção onde Deus pôs o seu nome, a representação da sua presença no meio do povo. Nós vimos na primeira mensagem de Ageu, no capítulo 1, que o profeta foi usado da parte de Deus para exortar o povo para lançar-se com toda diligência naquela obra de reconstrução do templo. O povo voltou do cativeiro e começou a construir o templo, preparou o altar do sacrifício, porém as oposições, as dificuldades, os adversários fez o povo perder o ânimo, se desencorajar, se desempolgar com o trabalho, perder o foco, mudar as prioridades. E em vez de continuarem a reconstrução do templo, passaram a cuidar dos seus próprios interesses e edificar as suas próprias casas. Então vimos no capítulo 1 que Ageu, usado pelo Senhor, exortou duramente o povo, porque o povo estava vivendo em casas apaineladas, casas luxuosas, enquanto a casa de Deus ainda permanecia em ruínas. E o povo, pela graça de Deus, pelo Espírito que operou tanto no profeta como no povo, despertou o povo. Nós lemos isso no final do capítulo 1. O povo foi animado, despertado pelo Senhor, encorajado, impactado com a mensagem de Ageu. E pouco tempo depois daquilo, algumas semanas, fizeram mudanças e recomeçaram ou retomaram a obra de reconstrução do templo. Compreenderam que estavam em pecado. Compreenderam que estavam vivendo de forma egoísta, que Deus não estava em primeiro lugar na vida deles, e então, arrependidos, voltaram e lançaram mão na reedificação do templo. Porém, meus irmãos, não se passou um mês e uma nova palavra foi necessária. Menos de um mês e já havia outros problemas que precisavam ser trabalhados. E então o Senhor, mais uma vez, manda a sua palavra pelo profeta Ageu para falar com o povo. Se o primeiro problema havia sido corrigido, era o problema de que eles estavam olhando na direção errada. Em vez de olhar para Deus, estavam olhando para os seus próprios interesses. Agora eles estavam olhando, sim, para as coisas de Deus, mas com uma visão embaçada. É como se eles estivessem olhando na direção certa, mas com uma miopia espiritual, sem ser capazes de discernir exatamente aquilo que estavam olhando. Então o Senhor, mais uma vez, envia o seu profeta para fazer o povo acordar, para fazer o povo olhar e interpretar corretamente a providência do Senhor. O Senhor, então, na sua bondade, envia
mais uma mensagem nova, apropriada, de encorajamento, para que o povo substituísse aquela visão embaçada por uma visão perfeita, de raio laser, capaz de enxergar claramente aquilo que o Senhor tinha posto diante dos seus olhos, e isso pelos olhos da fé. A congregação era a mesma, era o mesmo povo, mas era uma mensagem diferente. Se a primeira mensagem era uma mensagem de exortação, agora nós temos uma mensagem de encorajamento. E assim, meus irmãos, queremos considerar esta passagem, essa pregação do profeta Ageu sobre o seguinte tema: as aparências enganam. As aparências enganam. E queremos considerar, então, 3 pontos. Primeiro, queremos ver o problema, dos versos 1 a 3. Queremos considerar também a garantia que o Senhor oferece para o povo para resolver o problema, dos versos 4 e 5. E por último, queremos mostrar a expectativa do Senhor, dos versos 6 a 9. Em primeiro lugar, meus irmãos, queremos considerar o problema que vemos aqui dos versos 1 até o verso de número 3. Meus irmãos, quando o povo começou a reconstrução do templo, nós lemos lá em Esdras que esse início, quando o povo lançou o fundamento, estabeleceu o altar, foi acompanhado com muita alegria. Em Esdras 3, verso 11, onde temos a narração dos fatos, nós lemos assim, que o povo cantava alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor. Por quê? Por se terem lançado os alicerces da sua casa. Havia um grupo ali que estava animado, que estava feliz com aquilo que eles estavam vendo. A casa do Senhor estava sendo reerguida. Isso significava, tinha uma significação profunda para o povo. Significava que Deus não os abandonou. Significava que o Senhor cumpriria as suas promessas, que Ele estava trazendo o povo de volta e que Ele reedificaria o seu povo. Porém, meus irmãos, nem todos enxergaram por esse ângulo. No verso seguinte, lá em Esdras, mesmo capítulo 3, verso 12, nós lemos a respeito de um outro grupo. Enquanto uns estavam felizes, animados, empolgados, outros nem tanto. O verso diz assim: muitos dos sacerdotes, os líderes, levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Se por um lado havia alegria, outros ao mesmo tempo estavam chorando. Chorando copiosamente, chorando em alta voz. Diz o texto que tal era a situação que não era possível discernir o riso e o louvor do choro do povo. Houve uma mistura naquela congregação. E por que isso, meus irmãos? Meus irmãos, aqui no versículo 12 de Esdras, capítulo 3, nós lemos que esse choro veio da parte dos idosos. Meus irmãos, o exílio durou 70 anos. Isso significa que aqueles que foram para o exílio, ainda quando criancinha, talvez bebês ou ainda na infância, pequenos, 5, 10 anos de idade, eles viram o templo antes de ser destruído. Viram o templo de Salomão em toda a sua glória. Tinham a experiência de adorar a Deus naquele magnífico templo, cheio de esplendor, externo, majestoso, lindo.
E agora então eles certamente se animaram, depois de 70 anos, já na sua velhice, alguns com 80, outros talvez 90 anos, outros talvez ainda mais velhos, se animaram certamente. A casa de Deus será reerguida. E certamente voltaram, sendo carregados, auxiliados pelos mais jovens, e com aquela expectativa, aquele sonho de reviver aquelas experiências do passado. Imagine a nostalgia que passou pelo coração daqueles mais idosos. Reviver aqueles tempos de glória. Reviver aqueles dias áureos, onde o templo estava ali erguido em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Era grande a empolgação, grande a expectativa. Porém, quando os alicerces da casa foram lançados, ainda a casa não tinha sido completamente erguida, mas apenas o fundamento foi preparado, e aqueles mais velhos se chegaram para ver a obra, eles tomaram um susto. Eles viram que aquele fundamento jamais poderia se comparar com a casa que eles viram no templo de Salomão. Eles viram que não teria como, pelas proporções do templo de Salomão e as proporções daquele fundamento, que eles jamais iriam experimentar novamente aquele templo de Salomão antigo, e por isso se entristeceram. E é essa a situação que temos. Porque nesse entristecimento, eles ficaram desanimados. Aqui no verso 3 de Ageu, do capítulo 2, Ageu faz menção a esses. Ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido, isto é, sobrevivido ao exílio, e que contemplou esta casa na sua primeira glória? Quem foi que viu as duas casas? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Você não está tão desanimado que você olha essa obra que está sendo feita e você a reputa por nada? Toda aquela expectativa que você tinha de vivenciar a glória, talvez o Shekinah do Senhor, tomando conta do templo, enchendo-a de fumaça, agora não foi totalmente por água abaixo na sua expectativa? É esse o problema. E, meus irmãos, o tempo da mensagem, o tempo quando a mensagem veio através de Ageu, é muito propício. Diz-nos o texto que veio no 2º ano do rei Dario, no 7º mês. Foi precisamente nesse 7º mês que Salomão dedicou o templo. A cerimônia de dedicação do templo, daquela primeira construção, foi feita nesse mês. Então, talvez o aniversário de comemoração da dedicação do templo aumentou a decepção da parte daqueles mais velhos, ao talvez imaginar que agora estaríamos comemorando o ressurgimento daquela antiga glória. E o que temos? Nada. Algo que é como nada diante dos olhos daqueles mais velhos. E, meus irmãos, o problema é que essa postura ou essa atitude dos mais velhos influenciava a todos. Um pouco de levedo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele desencorajamento, aquele desânimo, certamente contaminou a todos. Agora sim eles falaram: não, vamos sim, o Senhor falou, é tempo de reedificar a casa do Senhor. Estavam animados e agora de novo esse banho de água fria. Desânimo novamente, desencorajamento, porque aquilo que estavam fazendo, diz os mais velhos, não é nada, não é nada. E, meus irmãos, precisamos reconhecer e dizer que é verdade. No seu esplendor externo, jamais o templo de Salomão poderia se comparar com o templo, o segundo templo. O segundo templo era certamente infinitamente menor. Não tinha a mesma magnitude. Porém, as aparências enganam. As aparências enganam.
se ter a prioridade no local errado, como eles tinham na ocasião da primeira mensagem de Ageu, fazia com que a obra do reino sofresse e parasse. Esse desânimo de desmerecer a obra do Senhor que estava sendo feita no presente fazia com que a obra parecesse ser desnecessária, ser inútil, sem propósito. Voltamos da Babilônia, passamos 70 anos lá para isso. Meus irmãos, a primeira coisa que devemos considerar é que não é sábio fazer comparações. As comparações, meus irmãos, geralmente quando fazemos, são feitas com medidas e com proporções ou com padrões humanos, que nem sempre ou quase nunca correspondem à avaliação do próprio Deus. As nossas medidas são em ouro e em prata. As nossas medidas são em tamanho, em proporções, aquilo que os olhos veem. É o que usamos para fazer as nossas medidas e as nossas comparações, mas nem sempre o Senhor faz assim. A obra dele, meus irmãos, é avaliada pelo próprio Deus de acordo com os seus próprios parâmetros. E para nós é importante considerar isso. Vivemos num tempo, ou talvez numa geração, onde olhamos e reputamos a obra do Senhor no nosso meio, talvez como nada. Olhamos para o passado, olhamos para aquilo que o Senhor fez no passado, pela sua obra monumentosa, pela sua obra gigantesca no passado, e pensamos que aquilo que estamos fazendo é como nada. Os mais velhos, ou talvez os instruídos na história da igreja, se comparam e tendem ao desânimo. Olhamos para os reformadores, vemos aqueles gigantes de Deus, vemos todo o impacto da sua obra em todo um continente, sim, em todo um mundo, através da mensagem, da pregação, da justificação pela fé em Cristo Jesus. Olhamos para os puritanos, gigantes espirituais. Olhamos para os grandes pregadores do tempo do avivamento, quando milhares e milhares vinham para se ajuntar nos campos, para ouvir a pregação ao relento. E temos a tendência de comparar e pensar que aquilo que estamos fazendo é nada. E pensar que aquilo que estamos lançando todo o nosso esforço e empenho é sem proveito, é inútil. Meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos considerar que o Senhor, soberanamente, de acordo com sua providência, de acordo com o seu muito sábio e santo conselho e vontade, Ele dá dons aos homens na proporção que lhe apraz. Ele não só faz isso na diferença de homem para homem, de um para outra pessoa, mas também de momentos da história. É da vontade dele, meus irmãos, em um determinado momento, abrir os céus e derramar uma grande proporção de dons espirituais, ou de capacidades. Em outras, segundo a sua própria vontade, o Senhor é mais restrito. E devemos ser prudentes ao fazermos esse tipo de comparação. Meus irmãos, o que o Senhor avalia não é necessariamente o fruto que podemos lançar. O que o Senhor avalia, meus irmãos, em segundo lugar, é sinceridade e fidelidade de coração no exercitar a obra do Senhor. Será que temos trabalhado para o Senhor com sinceridade e fidelidade para buscar a sua glória em gratidão, a graça recebida? É assim que o Senhor avalia. O Senhor não avalia numericamente. O Senhor não avalia pelo esplendor externo. Os resultados dependem dele. Ele é que, como vento, sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. É claro que o nosso desejo é que o Senhor opere grandemente em nosso meio.
É claro que queremos ver grandes resultados, mas a Ele pertence a proporção das coisas. O que Ele espera de nós e o parâmetro pelo qual Ele irá nos medir é o de fidelidade e sinceridade no serviço do Senhor. Zacarias, o profeta que falou no mesmo período de Ageu ao mesmo povo diante das mesmas circunstâncias, disse no capítulo 4, verso 10, o seguinte, ele fala, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo um prumo na mão de Zorobabel. Meus irmãos, ter o prumo na mão é tão somente uma obra simples. Pegar um homem que era o líder do povo e dar a ele uma ferramenta de construção civil. Quem olha de fora, o que é que vê? Vê um líder fazendo um trabalho simples. Humildes começos. Mas que diz o Senhor, alegra o seu coração. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, disse Zacarias. Que olha as coisas com 7 olhos, olhos de perfeição, que avalia corretamente a obra do Senhor. Não devemos desprezar os humildes começos. Meus irmãos, não podemos enriquecer a Deus pelas obras das nossas mãos. Não podemos acrescentar nada ao Senhor. Ele mesmo diz aqui, no verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você não tem como me impressionar pelos seus resultados, diz o Senhor, em outras palavras. O que eu espero de vocês, o que eu espero desse povo voltando do exílio, é a sinceridade no serviço. É a fidelidade em obedecer a minha palavra. Eu disse, é tempo de edificar a casa do Senhor. E essa é a casa que eu mandei construir. Você ainda se sente assim? Talvez desanimado? Porque não viu o resultado que você esperava? Pelo fruto do seu trabalho, ou talvez das suas orações? Ou talvez da sua expectativa de que Deus fizesse assim e assado? Meus irmãos, o que Ele espera de nós é a fidelidade e a sinceridade. De fato, um fundamento daquela segunda casa não se comparava ao templo de Salomão. E daí? Diz o Senhor. E daí? O que é que tem você com isso? É a minha casa. Se isso é um problema, diz o Senhor, esse problema é meu e não seu. Então somente obedeça e faça a obra que eu mandei você fazer. Meus irmãos, vemos em segundo lugar, aqui dos versos 4 e 5, o que o Senhor fala para o povo, como garantia de que o trabalho deveria avançar e com toda a diligência. Nos versos 1 a 3, o Senhor relata o problema, fala dessa atitude pessimista, de uma nostalgia romantizada, focada no passado daqueles mais velhos, mas agora do verso 4, verso 5, o Senhor, olhem para frente, desembacem a vista e eu vou lhe dizer o que vocês precisam ouvir. Verso 4, verso 5, ele diz, ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Meus irmãos, o que o Senhor diz aqui para o povo é uma palavra de grande encorajamento para que o povo perseverasse naquele trabalho. O Senhor, meus irmãos, dá garantia da sua própria presença no meio do povo. 3 vezes aqui nesses versículos, vemos o Senhor falando, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor, essa é a palavra do Senhor. Quem está falando não é meramente Ageu,
Quem está dando essa palavra não vem meramente de Esdras, que certamente estava lá também naquela circunstância, tentando encorajar o povo. Quem fala sou eu, o Senhor dos exércitos. Eu falo para o meu povo para se alinhar para a batalha, e o que eu espero deles é que eles se alinhem para a batalha. O Senhor repetir isso 3 vezes era para reforçar a mensagem. Naquele tempo não tinha negrito, não tinha itálico, nem marcadores de textos, então a ênfase era posta na repetição. Diz o Senhor. Quem não responderá? Quem não se preparar para a batalha? E o que o Senhor diz, meus irmãos, é uma mensagem de encorajamento. 2 vezes o Senhor fala nesses versículos, eu sou convosco, no verso 4, no final. Ele diz, eu sou convosco. Meus irmãos, essa expressão aqui no final do verso 4, eu sou convosco, ela no original, ela não tem o verbo sou. É uma frase sem o verbo. É meramente eu e vós. Eu estou convosco, e a ideia, meus irmãos, é de que o Senhor está sempre com o seu povo. Poderíamos dizer que o Senhor estava com o seu povo, de que o Senhor está com o seu povo, e de que o Senhor sempre estará com o seu povo. Ele esteve quando os tirou do Egito. Ele esteve com o povo durante o deserto. Durante toda a história de Israel, o Senhor esteve com o seu povo, a sua presença é constante. Meus irmãos, se há algo inconstante no nosso serviço para com Deus, se há algo inconstante na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento para com Deus, não é a presença de Deus, a inconstância está em nós. Se há algo que muda, não é o Senhor, não é a sua palavra, não são as suas promessas, muito menos a sua presença. O que muda é a nossa disposição. O que muda é a nossa fé, que oscila. Mas o Senhor está no meio do seu povo. E isso fica evidente não apenas por essa expressão, eu convosco, eu estou sempre convosco, mas até mesmo por aquilo que o Senhor fala no final do verso 5. O meu espírito habita no meio de vós, portanto não temais. Meus irmãos, que verdade maravilhosa. Imaginar que no meio aquele banho de água fria, que aquela obra talvez aos olhos externos, aos olhos humanos, fosse uma obra sem nenhum esplendor, sem nada visualmente atrativo, que trouxe uma certa decepção ao coração do povo. No meio daquela situação, o Senhor afirma, o meu espírito habita no meio de vós. Meus irmãos, essa expressão habita também, ela é riquíssima para nós. Quer dizer que o Senhor não meramente está de passagem no meio do povo, ou de que o Senhor naquele momento visitou o povo, mas que o Senhor continuamente, de forma ininterrupta, fez a sua habitação no meio do seu povo. O Senhor estava com o povo até mesmo no exílio. O Senhor estava com o seu povo até mesmo quando não havia templo para representar a presença de Deus no meio do povo. O Senhor, no seu espírito, está com o seu povo sem nenhuma interrupção. Que encorajamento. Saber que isso ainda é verdade. Saber que o Senhor estava com o seu povo e o Senhor continua a habitar no meio do seu povo. E o Senhor repete, ou coloca essa verdade ainda de uma forma mais forte. No início do verso 5, ele fala, eu estou convosco, no verso 4, mas segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Meus irmãos, o que o profeta aqui, certamente, falando da parte do Senhor, faz menção, é aquela experiência quando a nação foi formada. O Senhor, todo mundo, lembramos da história, com mão forte, braço estendido,
trouxe o seu povo, redimiu o seu povo da escravidão no Egito. Tirou-os daquela condição de escravidão, daquela condição de miséria e de aflição. E fez uma aliança com o povo no Sinai. De que ele seria o seu Deus. De que eles seriam o seu povo. A aliança essa, lembrando a aliança que ele já havia firmado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas. O Senhor fez um pacto. A expressão aqui que temos no verso 5, onde diz que o Senhor fala segundo a palavra da aliança, literalmente quer dizer segundo a palavra da aliança que ele cortou, que ele separou ao meio. Essa era a expressão usada no hebraico para se referir ao pacto, mais especialmente ao rito ou à cerimônia do pacto. Os irmãos devem se lembrar. Gênesis 15, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, que falou para Abraão cortar os animais em duas metades e formar uma fileira com a metade dos animais de um lado, a outra metade dos outros, metade do corpo separado. E então, no rito normal, era que ambas as partes que fizeram aquela aliança deveriam passar pelo meio daquelas partes. Andar entre as partes, mostrando que assim deveria se fazer com eles, se aquela aliança fosse violada. Porém, lá em Gênesis 15, nós lemos que apenas o Senhor passou pelas partes. Abraão apenas testemunhou. O Senhor dizendo que assim se fará comigo e tão somente comigo. E você, Abraão, é apenas um participante, espectador dessa aliança que eu faço com você, mas eu apenas assumo os riscos. Assim se fará comigo, diz o Senhor, se eu romper a minha aliança. E agora, séculos depois, muito tempo depois, o Senhor lembra aquela palavra. E ele, segundo aquela aliança que eu fiz com você, quando eu os tirei do Egito, é que eu ainda estou convosco. Em Êxodo 29, nós lemos o Senhor falando isso. Quando justamente inauguraram o tabernáculo, ainda não o templo, mas aquela tenda móvel, onde representava a presença do Senhor. Em Êxodo 29, 45, 46, o Senhor fala: habitarei no meio dos filhos de Israel, serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, a verdade é clara, a mensagem é cristalina. O Senhor não muda. Como lemos em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se nós o abandonamos, Ele não nos abandona. A sua palavra é firme, a sua aliança tem o sim, o amém, o Senhor Jesus Cristo, e é firme em todas as coisas. E para nós é importante lembrar isso, meus irmãos, é um grande consolo. A presença do Senhor representa para nós força e encorajamento, porque Ele habita no meio do povo. Meus irmãos, dada a proporção do nosso trabalho, eu digo nosso hoje, é muito fácil pensar que Deus nos abandonou. Ou pelo menos que Deus não está conosco da mesma maneira ou na mesma intensidade e proporção que Ele esteve com os crentes, os grandes heróis da fé do passado. Olhamos para os puritanos, olhamos para os reformadores e pensamos que Deus os abençoou sobremaneira, e de fato Deus os abençoou sobremaneira, mas pensamos em comparação que Deus então, pelo fato de Deus ter os abençoado sobremaneira, não está em nosso meio. Meus irmãos, longe de nós dizer isso. Isso não é verdade. Pense aqui no povo que está aqui recebendo a mensagem de Ageu. Um povo que estava em disciplina pela idolatria. Um povo que tinha certamente aprendido as práticas da Babilônia e do exílio. Certamente não eram gigantes espirituais que eu e você identificaríamos ao olhar para esse povo aqui voltando da Babilônia, e eles poderiam muito bem pensar em Davi. Ah, Davi.
O Senhor não está conosco como esteve com Davi. O Senhor não está conosco como esteve com Salomão. Aqueles grandes heróis do passado, com Abraão. Mas o Senhor diz o contrário. O que o Senhor diz é que o meu espírito habita no meio de vós. Meu povo é minha habitação. Novamente, se há algo inconstante na nossa relação para com Deus, a inconstância reside totalmente em nós e não em Deus. Deus está no meio do seu povo. E, meus irmãos, saber isso é importante, porque isso impacta a nossa atitude, impacta o nosso comportamento. Com base na nossa confiança ou na nossa certeza de fé de que Deus está no nosso meio, de que Ele habita conosco. Isso vai impactar a nossa postura e a nossa atitude. É isso que o Senhor fala para Zorobabel e para Josué. 3 vezes o Senhor repete: ser forte, ser forte, ser forte, Zorobabel, Josué e todo o povo. Com base na confiança de que eu sou convosco, com base na certeza de que eu habito no meio de vós, muda essa postura e fortaleça os lombos. A expressão aqui, ser forte, não quer dizer meramente uma força física, pelo contrário, é uma força da mente. É uma atitude de coragem. Tenha coragem para enfrentar os desafios da vida espiritual. Tenha coragem para empreender essa obra que talvez aos seus olhos pareça como nada, pareça um desperdício de tempo, pareça algo tão pequeno que não vale a pena todo o trabalho, toda a dificuldade de enfrentar adversários para construir isso. Tenha coragem, eu estou no meio de vós. E essa confiança, meus irmãos, era suficiente para que o povo arregaçasse as mangas e enfrentasse com toda a coragem toda oposição que se levantasse contra a obra do Senhor. Mas o Senhor fala não apenas ter uma atitude de mente, de coragem, de força, mas também trabalhai. Verso 4 ele fala: ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. O que o Senhor espera do seu povo é que eles não apenas sejam ouvintes da palavra, mas praticantes. Que a confiança que tenham de que o Senhor está no meio do povo, bote o povo para trabalhar, para se envolver, para doar tudo que tem, com sinceridade e fidelidade. É isso que o Senhor espera do povo. Confiança neles, fé nele, de que o Senhor está no meio do povo e uma atitude concreta de obediência. Com o Senhor habitando no meio do povo, que desculpa o povo poderia dar para não trabalhar? Mas também o Senhor fala: não temas. Não temas. No final do verso 5, meu espírito habita no meio de vós, portanto, não temais. Meus irmãos, essa resposta, ou essa forma de expressar a fé com a falta de temor, não é uma atitude natural dos corajosos, daqueles que têm um espírito aventureiro, mas é uma resposta de fé. É andar não pela vista, mas andar de acordo com a palavra do Senhor. Invariavelmente, toda vez que o Senhor fala para o povo não temer, para lançar fora o medo e o temor, invariavelmente as circunstâncias que os cercam são circunstâncias temerosas. Toda vez que o Senhor fala não temas, é porque o povo tem circunstâncias que certamente trariam ao coração de qualquer um medo, pavor e aflição. Eles estavam aqui cercados de inimigos por todos os lados. Mais ainda, eles tinham um inimigo interior, no coração deles, desencorajando, desanimando. Mas o Senhor sempre fala: não temas, eu habito no meio do meu povo. Essa é a resposta da fé. Que não olha para os inimigos, não olha talvez para o fundamento do templo, mas olha para o Senhor. E, meus irmãos, a fé não é uma resposta natural. Não é uma atitude meramente humana. Mas a fé é uma resposta dada pelo próprio Deus. É um temer a Deus mais do que temer aos homens.
é olhar para Deus antes de olhar para os homens e, portanto, ser encorajado. É ter a convicção da presença de Deus no meio do seu povo. O salmista expressou isso tão bem no Salmo 23, não foi? Verso 4, onde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Meus irmãos, o vale da sombra da morte literalmente quer dizer um local de trevas, de negridão, onde muitas coisas apavorantes podem ameaçar o fiel. Mas o salmista diz: eu não temo. Não porque eu estou no vale da alegria e do contentamento e da tranquilidade e da paz. Não, eu não temo, porque mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, essa é a aplicação que o profeta traz para o povo, que Ageu traz para o povo, para lançar fora todo medo e para confiar no Senhor. Você confia que o Senhor está em nosso meio? Toda oposição que enfrentamos para promover a mensagem do Senhor Jesus Cristo deste crucificado. Todos nós enfrentamos oposições, não enfrentamos em todas as áreas da nossa vida. Nosso trabalho, na nossa família, na sociedade, até mesmo dentro da igreja muitas vezes. Quando procuramos servir ao Senhor com sinceridade e fidelidade. Mas o que o Senhor sempre disse, diz hoje e continuará a dizer, é que o seu Espírito habita no meio de nós. O que podemos pedir mais? O que podemos esperar mais? O que podemos desejar mais do que a presença do Senhor? Há mais. Há mais. E é isso que vemos no final do verso. No último ponto, versos 6 a 9, nós vemos e aprendemos finalmente que as aparências enganam. O ponto, meus irmãos, do profeta não era meramente que o Senhor estava no meio do povo e pronto, mas era que algo maravilhoso, uma expectativa muito maior do que aqueles idosos talvez tinham, estava para acontecer no meio deles. O que Ageu fala é que o melhor ainda estava por vir. O melhor não estava no passado. O melhor não estava na experiência da história romantizada que eles viveram e agora com nostalgia desejam reviver. O melhor está no futuro e é isso que vemos. Verdade, se olharmos a arquitetura do templo, se olharmos toda a ornamentação e o fundamento, vemos que certamente aquele templo seria inferior. Isso é inegável, isto é um fato. Mas o profeta diz no verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Essa não é a opinião de Ageu, essa não é a opinião de Esdras e Zorobabel. Mas é o Senhor afirmando que a glória daquela casa seria muito maior. Meus irmãos, as aparências enganam. As aparências enganam. E, meus irmãos, o Senhor começa afirmando isso, dando a sua própria perspectiva, a sua própria expectativa com relação à obra dele, aqui no verso 6. Quando ele diz que, mais uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, e farei abalar todas as nações. Meus irmãos, a linguagem é forte. É uma linguagem quase que apocalíptica, onde o Senhor fará tremer toda a criação. E, meus irmãos, essa linguagem geralmente está associada com uma teofania. Quando o Senhor aparece no meio do povo, muitas vezes ele descreve a sua aparição nesses termos, dizendo que a sua aparição é acompanhada com o abalar da estrutura do cosmos. Em Isaías 64, verso 1 e 2, nós lemos assim: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários.
de sorte que as nações tremessem na tua presença. O Senhor diz: não tenha medo, eu irei aparecer mais uma vez. E dessa vez não somente a terra irá abalar, mas também os céus irão abalar. Joel também, o profeta Joel, seu capítulo 2, onde ele faz a profecia de Pentecostes, ele faz uma menção sobre o abalar dos céus e da terra. Ele diz: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Por quê? O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? O Senhor está dizendo: eu irei de abalar novamente. A glória minha, pessoal, há de se manifestar. E, portanto, vocês devem estar firmes, inabaláveis, na confiança e na fé de que eu irei me manifestar de uma forma como vocês nunca viram. Irei me manifestar com uma glória que não se desvanece, com um templo que não se desfaz, um templo não feito com mãos humanas. Eu mesmo irei aparecer no meio de vós. Meus irmãos, aqui nós temos a confiança de que o profeta está falando da encarnação do Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, a grande aparição de Deus na história da humanidade, que fez abalar certamente tanto os céus como a terra, que fez abalar todas as coisas. É isso que o profeta está falando. Ele irá encher de glória esta casa. E, meus irmãos, há uma controvérsia aqui nesses versos. O profeta, no verso 7, digo isso no verso 7, ele faz uma menção às nações. Ele diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Essa expressão, as coisas preciosas de todas as nações, é que é a controvérsia entre os intérpretes da palavra de Deus. A nossa tradução que nós usamos aqui, ela toma uma posição na sua interpretação e dá a entender de que o Senhor, pelo seu poder, há de coletar por parte das nações dos gentios o ouro, a prata e todos os bens que eles possuem para adornar o templo. E aquele templo então ter uma glória maior do que a de Salomão. As nações irão trazer as coisas preciosas. Essas coisas virão. Ele fala: eu sou o ouro do dono e da prata. Eu posso fazer todas as coisas. Meus irmãos, mas há uma dificuldade de interpretação aqui. Está associado com a tradução. A palavra aqui para coisas preciosas, no original é uma palavra que está no singular, que se refere a algo de valor. É uma palavra que pode se referir a algo impessoal ou a algo pessoal, pode se referir a coisas físicas e materiais. Assim, essa palavra foi usada no Antigo Testamento muitas vezes, mas também pode se referir a pessoas. Foi usada para se referir a reis, a Saul, a Jeorão, mas foi usado também para se referir à semente que havia sido prometida, a semente que viria da mulher. E aqui está no singular. A dificuldade, meus irmãos, é porque o verbo está no plural. Coisa virão. É assim literalmente que diz o hebraico. Então, a divisão entre os intérpretes de como entender isso. Alguns entendem que essas coisas que virão serão ouro e prata. Mas não é esse o nosso entendimento. De fato, é verdade que o Senhor haveria de um dia tirar os espólios dos gentios para o seu próprio povo. Entendemos sim de que os ímpios entesouram para os fiéis. O Senhor mesmo fala isso em outras passagens. Mas a glória do templo, a coisa preciosa que viria e que adornaria o templo e daria a ela uma glória maior, não era o ouro e a prata. Não foi assim que aconteceu. A coisa preciosa, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus.
Outra tradução, nós cremos, a tradução mais fiel dessa passagem, revista e corrigida, traduz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. É ele que virá. Vocês esperam algo glorioso? Eu vou mandar algo glorioso. Eu virei aquele que é o objeto de desejo de toda a criação. O desejado, o precioso, ele virá. E ele encherá essa casa de glória. Meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo que o profeta está falando. Virá na sua encarnação. A sua glória, de fato, é incomparável. Malaquias fala a respeito disso. No capítulo 3, verso 1, ele fala: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aquele que é o seu desejo, aquele que é o anjo da aliança, ele virá no seu templo. E a sua glória certamente será maior do que a glória de Salomão. Glória incomparável. Ele é o desejo das nações. Ele é a glória do Senhor. E essa deveria ser a motivação do povo. Saber que o Senhor, não mais numa fumaça, não mais num Shekinah, não mais em tipos e símbolos que deveriam ser apreendidos pela mente, mas o Senhor mesmo viria. Ele é o templo. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E habitaria com o seu povo. Isso animaria o povo. Isso representaria bênção para todos os povos. Meus irmãos, isso deve estar na nossa mente. É muito fácil para nós nos desanimarmos diante dos resultados, diante das coisas externas. Será que se estivéssemos aqui numa casa suntuosa, será que o nosso coração estaria mais animado para servir ao Senhor? Nós já temos o desejado das nações. Ele já está conosco. A realidade que pela fé precisamos compreender é que hoje e agora nós estamos verdadeiramente unidos a Cristo pela fé. Ele já veio. E nele nós temos toda sorte de bênçãos. Em Efésios 1:3 nós lemos o apóstolo dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tendo essa realidade diante dos nossos olhos, de que Deus está conosco, porque ainda há desânimo? Porque ainda há preguiça para servir a Deus? Porque ainda há na nossa mente aquele questionamento de: vale a pena mesmo todo esse esforço? Vale a pena mesmo me dedicar, me esforçar para servir a Deus? Vale a pena mesmo ser forte, ter coragem, trabalhar, lançar fora todo medo, enfrentar todos os inimigos? Por quê? Se o Senhor já mandou a sua glória para habitar no meio de nós, não já deu o que é temos mais de precioso, o seu próprio Filho. Nós temos um tesouro, meus irmãos, incomparável, que nos deve animar para o trabalho, nos deve fazer acordar cedo para buscar o Senhor, nos deve fazer considerar que vale a pena tomar a cruz todos os dias e segui-lo, nos deve fazer considerar de que vale a pena todo esforço para estarmos na Assembleia dos Santos em adoração com o Senhor em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões e oportunidades. Vale a pena edificar esse alicerce, que para todos os efeitos, para todas as aparências exteriores, de fato não tem glória alguma. Para alguém que entrar aqui não verá nada atraente aos olhos, mas aos olhos da fé, firmado na palavra daquele que não pode mentir, que fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó e com o povo no Egito.
que prometeu e não volta atrás. Ele está com o seu povo. E já mandou a sua maior glória, o seu próprio filho. Por que o desânimo? Ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué. E todo o resto do povo. Ser forte e não temais. Porque o meu espírito habita no meio de vós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com essa confiança de fé, de que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e que devemos servi-lo com sinceridade e fidelidade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e louvar ao Senhor com o Salmo 20.